nós temos três momentos principais naquelas demonstrações que exigem uma explicação. O primeiro deles é o descarregamento do eletroscópio quando você aproxima a chama da vela. Então, a chama da vela é um plasma, certo? Está acontecendo uma reação química de queima, é exotérmica, e você tem então um plasma ionizado, em que o plasma é um gás ionizado, né? Se você pega um certo volume dele, conta o número de cargas, você encontra uma carga total zero, mas os átomos que estão ali estão ionizados, então você tem íons e elétrons, certo? E de forma que, quando você aproxima, se ele está positivamente carregado, ele vai atrair os elétrons, certo? E os elétrons então vão descarregar o eletroscópio. Mesma coisa se estiver positivamente carregado. Da mesma maneira, a chama vai descarregar o eletroscópio, certo? Então está aqui positivamente carregado. Quando a gente aproxima, descarrega, porque os íons da chama vão, os elétrons nesse caso, né? Se ele está positivamente carregado, os elétrons vão ser atraídos e vão descarregar o eletroscópio. Se ele está negativamente carregado, então quem vai fazer o papel de descarregar o eletroscópio são os íons positivos, certo? Nossa, já estão indo lá, né? Olha lá, descarrega. Tudo bem. Então, se está positivamente carregado, negativamente carregado. Fechou? Fechou. E quando eu sopro? Bom, é semelhante. Então, se você tem aqui no entorno da... É claro que não é só no lugar que tem luminosidade em que você tem os íons e os elétrons, né? Tem uma região no entorno em que ainda tem íons e elétrons que não estão recombinados, né? Não são átomos formados, né? Então você pode ver que quando a gente aproxima, acontece o descarregamento do eletroscópio, certo? Quando eu sopro, eu estou jogando um vento de íons e elétrons, de maneira que tanto positivamente carregado quanto negativamente carregado, ele também vai descarregar. É uma demonstração interessante que mostra como realmente existe um vento iônico, né, o vento eletrônico, que descarrega no eletroscópio. Beleza? Então, esses dois momentos, né? E o terceiro momento é quando eu coloquei esse outro aparato, certo? Carreguei de cima. Então, quando você carrega, você tem um corpo carregado perto de outro que estava neutro, né? Você carregou. Então, ele está num potencial, tem uma carga induzida aqui. Quando eu aterro esse daqui, certo? Ainda tem um campo elétrico aqui entre os dois, certo? Porque o de cima está carregado. Então, quando eu aproximo a vela, que é uma fonte de íons e elétrons, certo? É gerada uma corrente de ionização entre as placas, né? Então, veja que a corrente de ionização entre as placas é responsável por descarregar as duas placas, tá?
Veja que acontece dos íons irem numa direção, os íons positivos numa direção, os elétrons em outra direção, certo? Mas não existe exatamente uma troca entre cargas, entre elas, né? Uma troca de cargas entre as placas, e foi nesse sentido que eu escrevi lá no meu outro vídeo que eu errei. Porque a corrente de ionização, ela gera uma corrente aqui, sim, entre as placas, mas você não tem a transferência, não é exatamente a transferência de carga de uma placa para outra. O que você tem é que os íons vão na direção de uma das placas, e os elétrons vão na direção de outra placa. Você tem um rearranjo de cargas, certo? Mas não é a troca de cargas entre as placas. Tem alguns outros fenômenos em que isso acontece. Nesse caso específico, não é isso que acontece. Existe a corrente de ionização, existe, gerada pelos íons e elétrons do plasma da vela, né? Acontece um rearranjo de cargas que é indicada pelo eletroscópio, certo? Que estava no potencial zero e que agora está em outro potencial, certo? Então, você vê que essa mudança de distribuição de cargas acontece por conta do fornecimento de cargas dos íons e dos elétrons da chama, né? Então, um rearranjo de carga. Então, se você carrega positivamente essa placa de cima e a de baixo, você aterra e aproxima, o que você está vendo é que acontece uma corrente de ionização, um rearranjo de cargas, de maneira que é indicada uma diferença de potencial pelo eletroscópio, tá? Com respeito à situação anterior em que ele estava aterrado, né? É basicamente isso que acontece. Tudo bem? Era isso, valeu.